on sadhanas, also from the audience here. So please. Eu tenho uma pergunta sobre Samaya. É dito que se você mantiver o Samaya, você pode atingir a iluminação em uma vida, em 6 meses, no máximo 7. Então, quais são os Samayas que devemos manter? Okay. Antes de responder isso, eu preciso dizer uma coisa. Quando o mestre diz que você precisa manter os Samayas, se tratar de um bom mestre, eles sabem muito bem que você não vai manter. Não porque você tem planos é simplesmente porque você não tem habilidade. No momento que você pensar que alguém tem algum cheiro, tanto faz se a pessoa cheira bem ou mal, você está quebrando o Samaya. No momento que você tiver algum conceito, você quebra um Samaya. No momento que você pensa, eu quero atingir a iluminação, você está quebrando o Samaya, desde um ponto de vista mais elevado. Mas pode-se achar a essência disso tendo visão pura em relação ao caminho, ao guru e a você mesmo. E se você conseguir estender isso a todos os fenômenos, seus irmãos e irmãs Vajra. E isso é algo que eu queria lhe dizer. E esse ensinamento do Nyingti é um ensinamento exclusivo Mahasadhi. E nesse contexto, o entendimento de Samaya é um pouco exclusivo. E também é um pouco controverso de contar e de dizer isso, mas uma vez que você perguntou, eu acho importante. Eu vou dizer isso, não fiquem muito perturbados, mas é algo que vocês precisam saber. E eu disse isso no início dos ensinamentos do Yaptin. Geralmente nós budistas, quando nós valorizamos os nossos ensinamentos, nossas escolas, as nossas linhagens, uma das coisas principais é que nós apontamos aos outros. Você sabe, nós somos orientados, o caminho que é orientado pela lógica, pela razão, uma das nossas bandeiras. Nós acreditamos em coisas como causa e efeito, certo? Nós acreditamos em razão. No Mahasandhi, ficar preso na razão e cair na armadilha na razão de causa e efeito, né? Na sensatez de causa e se você de causa e efeito, e se você for realmente crente na causa e efeito, você está quebrando o Samaya. E isso é difícil de entender, porque muitas pessoas se viram em problemas, como o próprio Garadorji, e mesmo Vimalamitra, foram acusados pelos budistas de que esses caras estão ensinando o caminho que é contraditório, que vai contrário à crença na causa e efeito. Então, algumas pessoas podem inclusive acusar esse caminho como sendo não budista, mas você deve manter em mente que mesmo no nível do Theravada, se você estiver
estiver falando sobre anatta, você não pode, de fato, falar a respeito de causa e efeito. Porque a ausência de eu, a ausência de tempo, shunyata, vazio, vacuidade, então, então a abordagem do Mahatma é realmente muito razoável, faz sentido. Eu mesmo, por 30 anos, eu fui tão orgulhoso da razão. Eu estudei Pramana por muitos anos. Muitos desses, muitos desses campos aqui, eles são experts em Pramana. Eles amam, eles são orgulhosos de saber. E eles realmente conseguem debater muito bem. Mas, uma vez que a sua pergunta especificamente tem a ver com o Unity Yapshi, eu preciso responder dessa forma. Hello, Rinpoche. I just wanted to ask you, Ontem você estava falando algo sobre when we want to a practice a prática particular deity, we de are deidade, attracting them just like que they nós attract the atraímos a wood. deidade da mesma forma que Does the nós same atraímos um kind of logic parecer. É a apply mesma for lógica sadhanas as well? para Because as there doesn't seem to be any sadhanas também. graded path that with sadhana you will kind of get empowerment Que for você whatever, recebe or is there a graded iniciações path para we uma first sadhana have to do específica. this? Há algumas sadhanas que requerem iniciação, porque passos e níveis é algo que os seres humanos também gostam. Se você for olhar a história do budismo no Tibete, o conceito de fazer o nondro talvez não tenha existido antes do século. Na medida que o tempo passa, as pessoas começam, quanto eu devo fazer, como eu devo fazer, então, ok, sem isso. Porque isso ajuda, eu ainda encorajo, porque você fizer 100 mil mantras ou prostrações, isso realmente lhe impulsiona. Então, qualquer método como esse é importante. Então, sim, existe o nível panigrama e o nível sampanigrama, e aí os mais excelentes do sampanigrama. Século XII, talvez. Talvez, talvez até mesmo o século XVII. Isso não significa que não havia a prática de refúgio bodhicitta. Eu estou falando sobre os números. E eu sinto que isso precisa ser atualizado ou melhorado. Então, na verdade, a ideia de prática, a própria ideia de prática, nós precisamos prestar, prestar atenção a algo que chamamos de prática do Dharma, praticar o Dharma. Eu venho dizendo para meus alunos e amigos mais próximos, eu gosto de ouvir quando as pessoas vêm e me dizem, eu terminei tantas prostrações, tantos mantras, terminei o nome. Mas também há pessoas que vêm e me dizem, eu sinto que eu estou ficando velho, estou gastando tempo e não estou praticando o Dharma. Eu nem consigo, nem mesmo consigo começar, procrastino, eu sei como praticar. Eu ultimamente tenho quase preferido esse segundo, porque alguma coisa os tem incomodado. E essa incomodação é tão importante. Ok. Eu sou um praticante inicial. É por isso que minha pergunta é a nível de jardim de infância. maybe high school. But actually, that's what I'm
Eu estou muito preocupado. Às vezes acontece que eu encaro agressão e emoções negativas a respeito de mim mesmo, e eu não sei qual tipo de reação que eu devo desenvolver interna e externamente. Eu sei que no Mahayana nós precisamos desenvolver a mente de Bodhicitta, e qual seria a atitude dos tântricas? Como uma agressão, como uma reação à agressão, alguém me irrita numa fila, por exemplo, esse tipo de coisa. Okay. Algumas dessas Some of these perguntas questions têm have a respostas answers prontas, e eu vou lhe dar a resposta pronta, e ela é muito boa. Essa, This one straight e coming essa from vem diretamente de Diamacontrolo do Taya. I used to remember even the Eu name of costumava, the text inclusive, and the me page lembrar do and texto all e da that, página but no I texto, forgot. mas agora eu me esqueci. Esse It's texto é usually lindo takes short e é one. curto. Quando há When there is agressão, aggression, we can você apply the pode whole aplicar yanas, todos Shravakayana, os Mahayana, and dhyanas, the Tantra Travakayana, Mahayana e Tantrayana, together, or juntos, one ou um by por one, um, talvez um por um, maybe one by seja one, melhor. better. So when you Quando are você hit by é atingido aggression por or a agressão, desire, seja qual whatever for a you emoção, feel, desejo, then então a suggests sugestão é pang, jur, she. 3 métodos. Three method. Pang, jur, she. Pan Pang means significa anger. abandone. Então So a raiva anger comes. vem Then e you você think, pensa, this a not raiva good. não é boa, It's vai going me to botar, get me vai me into trouble, botar get a mim e other as outras people into pessoas em trouble. problemas. Anger's done so much A raiva damage in já the fez world. tanto mal Anger no has done mundo, this and that. Whole a raiva já fez Sharvakayana tantas coisas, and both toda not essa only the abordagem em Charvakayana e some também do Mahayana. ways. Você deve fazer So you isso. should do that. That is not Dar-se good. conta de que não é bom. And that's E the isso é o abandon, abandonar, ver seeing the o lado mal, badness, a negatividade da negativity of agressão. the aggression. Então, depois Then disso, after that, jur jur. Jur significa means transform. transformar. That E há has muitas so many ways to formas de transform. transformar. But Acho que in o the mais easiest, fácil may all sentimental é pensar aggression come to que me. possa toda a agressão de Take todos it os all seres venha para away. mim. May all Assuma resentment, tudo. aggression Toda a come to agressão me. de todos os seres venha para mim. This other way though. Essa é uma prática That's a Mahayana. Mahayana practice. Então, a But última é then a the last one, Tantayana. the Tantra, Quando a when the agressão aggression vier, comes, apenas just observe. watch the aggression. Não Don't pergunte ask por why, quê, when, how, quando, como, se é whether it's razoável ou reasonable não, or sem not, julgar. no judgment. Apenas assista. Watch. Apenas assista. Just watch. Então, esse é um So método. that's one method. Outro Okay. método, Another method. This is esse exclusivo do Tantrayana, Tantrayana, especialmente especially do Advaita Tantra no Tantra. Yoga. Se há When there's agressão, aggression, então then sua your agressão, aggression, a sua agressão aggression, e a and causa da cause of the agressão, aggression, seja qual whatever, for, alguém que lhe someone kicking chutou, you, e o and guru the guru put it in a coloque blender. The num blender blender, has num your liquidificador. E esse channels and liquidificador é chakras, seus whatever, canais, os and then chakras, e misture. blend it. É isso. That's it. Mais Okay. algum? Any more? Quem Whoever for que has the tiver o mic. microfone. Yesterday, Ontem Rinpoche recitou o Sutra do Coração. Sutra, there is a line. The line Há uma says linha that que, those who do que this diz practice will overcome fear. Yes. And that means all fear. aqueles que recitarem Then não later haverá it medo. says, not the Heart Sutra, but it's been said that if Eu vou ler I'm going to isso. read this, okay? Se seu guru If your guru tem a gives visão you of emptiness, da it vacuidade, will be karma fearing. Okay? So now one says overcome fear. Oh, yeah. The other says Okay. karma No fearing. problem. So is it karma é fearing? sobre Is it temer ou não temer o karma. kind of hugging, you know? Really Essa good. é uma boa Very pergunta, good. é uma This is pergunta muito boa. mm, Eu acho I que guess. Okay. no Sutra do In the Heart Coração, Sutra,
Eu acho que a frase é a seguinte. Porque os bodhisattvas não têm o que ganhar, você sabe, Shunyata. Portanto, os bodhisattvas não têm medo, nada a perder. E falando sobre isso, não ter medo de ser rejeitado, o medo de perder alguma coisa. É sobre isso que está sendo falado. Mas a segunda parte é interessante. A segunda parte, no Sutra do Coração, você sabe, es- es- estão falando de um Bodhisattva tipo Avalokiteshvara. Na segunda parte, estamos falando de bons gurus, mas também não gurus bons, mas não. E eu preciso enfatizar isso. Vacuidade, aqueles que entendem vacuidade vão ter medo do karma. E essa é uma afirmação muito importante, porque a compreensão real do karma é a compreensão de Shunyata. Essas duas coisas estão muito conectadas. Se você tirar Shunyata, remover Shunyata do contexto de karma, então você vai ter você vai ter aquele problema que diz respeito a se tudo é como puro como ouro, quando surgiu a primeira ignorância. Então você vai ter que me apresentar o seu primeiro tataravô. E você vai ter que dizer quem veio antes, o ovo ou a galinha. Não vai haver escolha, você vai ter que. Porque tudo é como a galinha e o ovo, então o mestre entende Shunyata. Tudo, não só a galinha e o ovo, que não é possível definir o que veio antes. Entre você e eu também. Nós não sabemos quem veio antes. De acordo com a escola Chittamata, significa, diz que nós viemos, surgimos juntos. No momento que você sabe que eu existo, eu existo. Então, entender a vacuidade, muitos tempos e muitos mestres me disseram isso. Os ensinamentos sobre karma são os mais difíceis, porque sempre que ensinamos karma, isso conduz os estudantes a pensar que algo existe na verdade, porque estamos falando sobre fertilizador, planta, regar e a planta brotar. É assim que apresentamos o karma. Causas, condições, ausência de obstáculos e o resultado. Mas o que precisamos não esquecer sempre é que isso tudo junto. Nagarjuna fez um serviço muito bom nisso. Por exemplo, Nagarjuna nunca ele insistia que não, no fato de que não há uma coisa como a causa primordial, porque a causa que você está apresentando também acontece de ser o resultado de uma outra causa. Então não há a causa primordial. Então aqueles que compreendem isso, os mestres, não aqueles mais elevados, mas bons, eles entendem Shunyata nesse nível. Tudo é uma ilusão. Voltando ao meu exemplo do meu exemplo do café do Starbucks. É isso. O mestre que entende isso, essa dimensão, tem muito medo da lógica da ilusão. Isso realmente vai marcar e, e vai lhe confundir. E você tirou uma soneca de 5 minutos, mas você pode estar pedindo café no Starbucks por 3 íons.
even though e in passando reality it's por just a 5 minute. todos os problemas, toda a dor e toda a alegria disso, mesmo que você That's what it esteja is talking about. tirando uma Okay, soneca now de we take apenas a 5. break. I Eu can sempre always go posso on and on seguir telling you dizendo a vocês todos os all the detalhes details of sobre cor, color, atributos, attributes, sobre as appearance of aparências the das deities, deidades, o what que they cada each uma mean, dessas coisas the significa, a history história por behind trás disso, many of the the a history história behind por the trás do symbolism. simbolismo. There's so many, Há, many different há muitas histórias diferentes stories. There are some of the que vocês if you like, nem... I don't know whether we should even namtar, because Tem coisas que são bem something boas. word Nós usamos a palavra história, lenda, legend, but the mas os Tibetans actually call it tibetanos namtar. usam uma It's a quite a palavra profound mais word. profunda. Instead of Ao invés de saying just dizer to alguma coisa tipo something like como, por Cinderella and the exemplo, seven Cinderela e dwarfs, os Sete right? Anões, That they eles call it chamam drung. isso de Drung. Drung means história, story. uma história. But Mas anything to do with tudo que to do tem a with the ver sublime com beings, seres sublimes, their life, com they a don't vida call it desses drung. seres sublimes, They call eles it namtar. chamam de forma diferente. Something quite. E eu I nunca tinha never really prestado paid muita much attention atenção nisso, mas before, but agora, now, prestando um pouco mais paying de a little atenção, attention is such essa a é good essa é decision uma to call decisão it such a importante ter such a decidido such a chamar good isso way dessa to understand forma. it. So they call Chamam it de namtar. Namtar. Namtar E Namtar means significa liberação. yes, liberation. Então eles So chamam they call the o- epic or the os episode of episódios life of ou the sublime épicos a beings, respeito da vida the account of liberation. dos seres sublimes, eles chamam de um registro sobre a liberação. Isso é Profound, I bem think. profundo. So for Por instance, like exemplo, you eu could sempre posso always, dizer a I could vocês, tell you like, por okay, que why é a is Tara green verde color verde? green? Há uma There's a história sobre story como about o how Nagarjuna Nagarjuna ou, and ou or algum some outro other pandita pandita desesperadamente, desperate, totally, totalmente disillusioned by the desiludidos worldly com life, a vida mundana, devastados devastated by the pelo medo fear of da morte, death, devastados devastated by pela the incerteza da uncertainty of vida e assim life, por so diante. on and so forth. Just Simplesmente ran, correram sem no opção. option, Eles não sabiam o que fazer, don't know what to então do. eles correram So para ran dentro inside the de uma floresta forest of de sandalwood, sândalo singing, we call it, singing Nach Dharma, we call. So e correram para dentro dessa floresta de sândalos e lá green essa lady senhora appeared, and that verde changed the whole apareceu. perspective. E They say, isso oh, tudo there's mudou a a liberation, percepção there's completamente de access, que there's para que exit, a percepção de que há esperança, there's de que há uma I solução, don't de que há know, uma saída, solution. de que há uma I mean, opção. you Você can pode fazer all o que do você whatever you quiser. want. She may be really green. Or Você it may be just sun pode hitting ser que sunlight hitting tratasse apenas do the sol, leaves da of the incidência do sol sandalwood, nessas and folhas do sândalo, green color. We even call e sometimes isso green color refletindo singing na Najidharma, tara, meaning fez ela parecer verde. how do you translate that? E até dizemos, chamamos The de girl or the lady, chama tara lady verde from the a the dama forest da of floresta de sandalwood. sândalo. E eu posso So I can go on and tell prosseguir you all this. I contando want to essas tell you histórias, e eu quero dizer para vocês que symbolism esse matters. simbolismo me importa. Where's our French Onde estão meus friends? I'm amigos sure there are a lot franceses? of Eu tenho French certeza que há friends muitos here. franceses aqui. Os franceses The French vão people saber will know isso. this. Like, Lá estão os there we franceses. go, the French.
Então, So, Jonathan, do você you conhece know Roland Roland Barthes? Barthes? Right? Onde está Sudip? Sudip. Where's Sudip? Sudip não está aqui? Isn't he here? Roland Barthes é Roland Barthes is francês? the French? É? Is he? They put a lot of, such a important Simbolismo é symbolism. importante. Os símbolos, eles realmente importam. Really matters. So De certa forma, in one way, todo o simbolismo, in the Vajrayana nenhum simbolismo do Vajrayana deve ser ignorado. cannot be Não deve ser dismissed as a desprezado como algo cultural. Yes, Sim, há there muitos are aspectos other cultural culturais, things such por as, exemplo, I would suspect, suspeito de coisas things like como água washing para lavar feet os water. pés. Isso soa That muito does sound indiano. like a Indian. Mas, But mas uma faca like a curva, curved knife, Trishula, ah, the o three-spoke tridente sort of de três trident. pontas, né? Isso é muito importante. Esse é um Very simbolismo muito important importante. symbolism. O tridente. For the Para tantrikas, aqueles que aspiring aspiram tantrikas, ser you should tântricas, really vocês guard devem. by all means. Eu não estou dizendo que I'm not saying you você should tem get que these colecionar symbols esses collected símbolos in your na living room. sua sala, I'm just mas saying you should really eu guard digo it que by vocês devem understanding realmente and prestar appreciating atenção em this apreciar e respeitar esse symbolism. simbolismo. Eu estava was just reading mesmo about lendo sobre Bindi, aquele Indian ponto ladies que put here. as mulheres indianas What colocam profound na symbolism testa. that one. E é um simbolismo muito It's just profundo e incredible. inacreditável. So Então, a sadhana sadhana also tem is full of muito that. disso, But mas of course, claro, I should tell mas you, eu devo dizer para there's a vocês lot que of há muita cultura aí that's envolvida. involved. De qualquer forma, Anyway, seja o que for whatever que você faça, you do, mantenha em keep in mind mente, the não wisdom percam method. Don't lose that. a sabedoria e método. At the end, Porque no symbol final, is just o a symbol. símbolo é só um It's not the símbolo, end. não é um final, não é um It's just the fim, é só means. um meio. At the Mas ao same mesmo time, tempo, os meios means são are importantes. important. Mantenha isso em mente. Keep this. I'm also Eu também such sou, a, como se chama, what do you call it? I feel, muitas vezes eu me many sinto times I feel também, also good in eu me sinto appreciate when bem I quando eu appreciate the aprecio o symbolism. simbolismo. For instance, I read Por in exemplo, one of the eu li em Mahasanji alguns dos texts textos do Mahatma que uma vez que once você you expound explica ou expõe Mahasanji os ensinamentos do teachings Mahatma to para as people, pessoas, you você should deve feel sentir that que you have, você you deve should, agir you should act like como the um mighty imperador emperor who poderoso has que just won mother of acabou de all the vencer battles. a principal e a You maior should de todas eat as like the batalhas. emperor. You Você should deve se dress alimentar like the dessa emperor. forma, com esse You should pensamento, se comportar behave like com esse one. pensamento, And se vestir dessa symbolically, forma. you E de should forma also put on simbólica, você também something deve, what, mortal você human deve beings usar call aquilo que os seres humanos mortais chamam de ornamento. ornament. So if you are Então você sort of deve thinking, estar why I'm pensando, por que wearing que eu estou hats, usando isso? É isso que está that's what's acontecendo. happening. Eu gosto desse I tipo de like coisa. this kind of thing. Eu sempre I'm fui always muito moved by tocado por this esse kind of tipo de thing. coisa. Quando When eu fui I para o went to sul da South Índia, India como a turista, long time ago, as a fiquei tourist, I num stayed in Airbnb, Airbnb. e isso é realmente uma It's a história muito really boa. good story. And the O, owner is always o concerned whether proprietário I sempre estava switched muito off the preocupado light se eu or not. desliguei ou não a So luz. it Ah, costs custa money, dinheiro. and of course, Essa história é muito boa. this is so good. He said, Mais do que o but more dinheiro, than money, ele I said dizia it's que era bad for ruim, ecology. é Of ruim course, I para don't a know what he ecologia. Eu não said. tenho muita But certeza anyway, disso, he really mas ele made ficava me insistindo switch para eu off the desligar a lights. luz, apagar a luz, He asked todo all o the tempo. time, morning, Quando when I eu go there, chegava, he ele asked me, dizia, when I come, fazia, switch desligou, luz. light. Like that. Era uma Stayed in casa a muito bonita, house, beautiful house, de uma old, família muito antiga. family,
E todos os dias à every noite evening, havia floor, esse chão, esse chão muito very limpo clean floor na varanda. in a veranda. Todas as Every noites, evening, um dos one of the family os members membros da draws família a desenhava uma with a cali com like a giz, chalk, or quase we como uma also mandala extend powder mandala. de areia. Or Fazia o Kali desenho no chão on the dessa floor. cali deve. E aquilo levava mais ou menos 2 ou 3 horas. Depois daquilo, After that, eles they put botavam some algumas flowers and flores, they do passavam um the pouco de incense incenso and they have this diya e também essa light. lamparina. And after E that, depois they disso, just dismantle desmontavam it. e They eles said that diziam they've never stopped que doing eles it for nunca three deixaram de fazer generations. isso por 3 ou 4 That's their gerações. practice. Things like Então, this esse simbolismo, essa symbolism, prática, practice, what a, isso realmente me it moves toca. me. So even Mesmo though que não it's not esteja really in na tradição the tibetana, Tibetan tradition, eu sempre quis I've always perguntar wanted to ask our own, aos tantric practitioners, nossos maybe something praticantes like this tanto we should do. alguma coisa que assim a A gente Tara deveria fazer, practitioner, um if you praticante de don't like Tara. reading Se você não sadhanas, gosta de how ler as about sadhanas, drawing a Tara by sand que powder tal or clay every day, 2 desenhar hours a Tara com intensive? giz todos os As dias? boring and as Isso pode tough as ser reading tão sadhana. difícil quanto ler a sadhana. And then after doing E it, depois de desenhar, então make faça offerings, oferendas, homage, obeisance, louvores e apague. wipe it out. Isso é sadhana. Sadhana. I'm Eu just telling you estou what falando para vocês o sadhana. que Sadhana é is sadhana. really E not just sadhana não é reading few definitivamente somente pages. ler algumas páginas. Sadhana Trata-se is de really se getting acostumar, used to, especialmente no especially Tantra, no Bhakti Yoga. Yoga Tantra. Sadhana é Sadhana is acostumar-se getting used to a você mesmo ser a deidade, a me acostumar em ser a deidade. Se você for If you are um praticante de Dorje Dorje practitioner, e and acontecer de if you happen você, to, I'm eu especially estou, addressing eu estou these me referindo a beer boys. esses I beer have noticed boys, that the beer boys' obsession is e a obsessão deles é andar de riding on moto. a bike. Isso não é uma This is novidade. a new one. I don't know. Eu nunca I tinha have never notado noticed this isso. before. Eu acho que é I melhor think it's better than do que sniffing cheirar plants. coisas, plantas. I'm suggesting if you Se happen acontecer de to você ride a estar bike, pilotando uma moto, sometimes if you se você think às vezes the bike pensar is a que tiger a moto é um and then tigre e you você are for Guru Guruji, Rinpoche, I will be e eu, I will sort of e eu, quietly tell you eu this iria lhe this is dizer okay, this is baixinho, good. isso é bom, isso é bom. In the No traditional senso sense, tradicional, maybe talvez it's a isso little bit talvez seja um pouco too demais, mas much, but as tanto long quanto as alguma something coisa lhe reminds lembre you da deidade that deity and the e a deity being deidade the como sendo luminosity a and luminosidade de Shunyata, right? Shunyata, quando So quer que whenever você seja you are lembrado being disso, reminded with o que whatever, quer que seja, whatever ferramentas, tools, lembretes, reminders, isso é sadhana. that's sadhana. Sadhana. E finalmente, Finally quando você estiver when you are confortável ao thinking, pensar, I quando mean, você when you are estiver comfortable with this confortável com essa innate deidade deity, inata, then então, that's called drup top and drup top. então, Drup top being the sadhana, então, drup top, mahasiddha, sadhana e not really mahasiddha. siddha. Siddha. Então, siddha Ordinary comum siddha is também fine. está bem, não necessariamente mahasiddha. If you, Numa in the linguagem very muito crude language, básica, se você estiver confortável com o seu corpo, with your con- body, confortável comfortable with com your a sua speech, fala e comfortable confortável with com a sua your mente, mind. isso é yoga. That is yoga. You know yoga? I mean now Agora, yoga, the o moment momento the que word você yoga is expressa uttered, you are essa thinking palavra of yoga, asana and the você yoga fica mat pensando em and Bali, Bali and no colchãozinho de yoga, Goa. Goa, asanas, Yoga mas yoga is basicamente basically, é bem, well, se você for, if you are, if you can't se chew você não the consegue solid digerir a food comida yet, sólida ainda, eu I would interpretaria yoga interpret yoga como as a
a practice prática of de balancing, equilíbrio. not Não somente o the corpo, body is actually the least important, balancing your prana, equilibrando o seu balancing prana your e mind. equilibrando a sua mente. But Mas se if você you slowly, lentamente if you have já achieved this alcançou essa ability to habilidade chew de the digerir solid, o sólido, then the então a interpretação interpretation de of yoga é yoga is diferente. different. Yoga, Null, jor, null, a null. palavra The word, Nil the tem null has algo a something ver to do com with the absoluto, absolute or com uma coisa real real, deal, a coisa the verdadeira. real thing. Chor, Jor is basicamente, basically empowering possuir, or owning, apoderar-se, possessar, possessing, possuir. owning, equipped it with. So Então, quando uma when a pessoa person está is equipada equipped, ou uma when pessoa a person consegue can possuir own and ou apoderar-se, what do you call it? Own, I guess own. quando uma pessoa The se apodera null, da coisa the real verdadeira, da deal, natureza. the nature, Então, then é assim, it's like this. confiança. Confidence, okay, so like Então, this is eu water. com confiança consigo dizer para vocês, isso é água. Com total confiança, isso é água. This is water, E isso this is e é molhado, é wet. úmido. E eu digo isso com Confidently, confiança, sem I pensar duas have no vezes. second thoughts. Nada a ser I have escondido nothing aqui. to hide. When I say this is a water, Se eu this disser is isso é wet, água, isso é molhado, eu não I tenho don't have to sort que of second, what do you call it? checar, confirmar. Confirm. Eu não preciso I don't need to verificar second isso. verify. I don't need Não preciso verificar isso com outra pessoa. This is what É isso que o yogi e o yoga, kind of important in the sadhana. a yoga é Yoga is okay, so really yoga é realmente the estar real thing, confiante com a coisa de verdade, com a coisa verdadeira, ter confiança de que a coisa é de verdade. Eu não preciso explicar para vocês que isso é água. Então, um yogi é alguém que realmente compreendeu a coisa verdadeira, seja de qual for o fenômeno. Então, a coisa verdadeira, vamos começar com Anicca, Dukkha e Anatta. Dukkha, anatta. Então, parece ser permanente, mas não é. E quando o yogi sabe isso, o yogi tem confiança nisso. O yogi tem confiança no fato de que tudo é impermanente. E baseado nisso, há muita coragem, muita confiança. Mesmo que o yogi precise mentir às vezes e dizer, é permanente. Mas por dentro ele sabe que trata-se de impermanência. Ele vai lhe mentir com confiança, porque ele sabe, ele conhece. Então ele vai saber que se trata de um truque, de uma diversão. E isso é yoga. A yoga verdadeira. Então, às vezes, a sadhana, principalmente na tradição Sakya, a palavra yoga é muito usada. Por exemplo, aqueles que estão praticando Vajrayogini, na tradição Sakya, é usado o termo yoga. Eu me esqueci, mas eu acho que são 11 yogas ou alguma coisa assim, uma prática que ocupa as 24 horas do dia. A yoga de acordar, de levantar, de comer, tudo isso. E tudo isso é se relacionar com o fenômeno, com a natureza real do fenômeno. Isso é a yoga. No momento que você não estiver se relacionando com elas,
then it's a bit like Então é um pouco como it's a bit se eu, like se eu, if I ask se eu, Raghav, you know Raghav? se eu I'm sure pergunto. you cannot miss. It's a very giant phenomena. If not I ask, Se, actually, if Raghav se Hagar to be a woman fizer de conta que é uma mulher, going round, ele sempre he vai will ser, always be sempre vai estar looking olhando behind. para trás, desconfiado, Because não, unsure, sem ter certeza, não, sem confiança, not confident. Because you know porque you are doing the você, vai imposter. ter aquele sentimento de impostor, de não ser So verdadeiro. Como nós nos how we relate relacionamos to the com o world, mundo, da forma como nos relacionamos com o mundo, nós não because you temos only have vague confiança, porque você ideas. apenas tem algumas ideias And muito on top of vagas. that, you have wrong ideas. How? All the Porque impermanent você, things, todas you as think coisas they are impermanentes, você all acha que the elas dukkha's, são you treat them as a permanentes, sukhas. ou All the todas as coisas que things that não, are todas anatta, anatta, todas as coisas que são illusion, ilusórias, you você think acha it's que real. são reais. So you have E claro que você não vai ter confiança. all the confidence and seemingly Ah, confidence that you have is então, just a show. a confiança que você All that aparentemente tem é somente and uma imagem, não é real. just Isso é para incomodar vocês um slow pouco. down. Então, So this is sort of I think quite a good, I mean quite not good, I would say, but generalized. então essa é uma introdução muito genérica ao Panikrama, mais Panikrama. Tomorrow we will talk about the sadhana. Amanhã vamos falar um pouco mais sobre sadhana, mas um pouco mais sobre o aspecto Sampanikrama, sobre dissolução e shunyata. Mas boa parte disso vocês já ouviram, mas eu ainda assim vou repetir e apontar também algumas coisas. Porque esse é o caminho da sadhana. Então, de qualquer forma, Anyway, o Panikrama, o Sampanikrama, é sempre, depois disso, é sempre bom dedicar. E mesmo a dedicação, even the dedication, one can have it pode-se with ter tantric attitude a atitude tântrica em relação à dedicação. You can, you know, Mas more than non-tantric is uma atitude não tântrica, eu quero dar o meu mérito a todos os seres sencientes de forma que eles todos se iluminem. A abordagem, a dedicação tântrica é algo como você está... Eu vou agora citar Detta Limpa, que é um grande mestre Nyingma. E essa é uma dedicação grandiosa desse mestre chamado Detta Limpa, um grande mestre Nyingma. Ele disse isso e imediatamente passou ao Parinirvana. Ele disse isso e eu acho que a forma correta de colocar isso é ele... É uma frase linda. Ele disse isso e então, pelo momento, ou por aquele instante, e esse sentimento de que, por enquanto, porque existe a cortina, o show, e aí o próximo show, esse show acabou, então, por enquanto,
a cortina se fecha. Então, essa é a atitude que ele fornece. Então, claro, e as manifestações grandiosas de Mindvallin. É muito difícil traduzir isso, mas a aparência, som, pensamentos, todos como deidade, mantra e Dharmakaya. Todos são nada além de um ângulo diferente ou uma demonstração de cais e canais. E há uma palavra que é quase impossível de traduzir. Eu não sei como traduzir isso. Os tradutores aqui, por favor, perguntem a eles como se traduz. Jamle. Que tudo permeia. Eu não vou traduzir, mas eu vou tentar oferecer a vocês o sentimento ou a imagem, vou tentar. É algo assim, você tem um espelho grande, e no espelho há o reflexo de um sorvete. E o reflexo de merda. Você está olhando para o reflexo. E você então olha para merda e você sente desgosto. E você olha para o reflexo do sorvete e você se sente atraído. Eu não sei qual a palavra, mas quão estúpido é isso. Porque tanto o bom sorvete e o ruim, merda, são igualmente reflexos. A base, o espelho, nem sabe que há um reflexo acontecendo ali nele ou se manifestando nele. É assim que o grande Dario Limpa vê as coisas. A morte, mal, ruim, ruinzinho. O antagonismo, o nascimento, protagonista. O bonzinho, o malzinho, o maldoso. Tudo isso refletindo no espelho do Dharmakaya, ou o que for, esse estado. Mas ele sabe que existe uma plateia, então ele se sente obrigado a algumas vezes abrir a cortina e às vezes fechar a cortina. Então ele diz, ele abre a cortina dizendo, possam todos os seres sencientes, todos os seres sencientes também são reflexos nisso, incluindo ele mesmo e incluindo o mérito que você está dedicando. Tudo isso é como um reflexo. É assim que os tântricas dedicariam. Então é isso.